Em 14 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República em Mato Grosso, presentes as Procuradoras da República Bianca Brito de Araújo e Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarramani, compareceu o senhor João Carlos Maris Nogueira, CPF sob o número 071-976-81790, devidamente acompanhado por seus advogados Henrique Zelante Rodrigues Neto, OAB de São Paulo 276895, e Evaristo Augusto Pinheiro Camelo, OAB do Distrito Federal 25154, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer documentos e instrumentos de gravação ou registros de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850 de 2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4 a 7º, pergunta ao senhor João Carlos Maris Nogueira. Os advogados ora presentes são os seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim, são. O senhor renuncia o direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com as investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente, está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 4, cujo tema versa sobre o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na discussão de garantias do financiamento a projeto de interesse da Odebrecht em Cuba, pretende responder às questões que lhe serão formuladas? Sim. Então vamos às questões. Bom, inicialmente, como já dito, o tema vai tratar da participação de Lula nessa discussão de garantias, né? Lá, de um financiamento a um projeto de interesse da Odebrecht a ser executado em Cuba, não é isso? Qual foi o período desse episódio? Olha, isso aconteceu entre os dias 24 e 27 de fevereiro de 2014. De 2014. E como que foi que esses fatos aconteceram? Houve uma visita do ex-presidente Lula a Cuba. Uhum. Eu fui convidado, enfim, a participar da visita. Estava em Havana quando o presidente Lula chegou. Você foi convidado por quem? Fui convidado pela empresa, fui designado pela empresa para, de fato, acompanhar a visita. Essa viagem foi puxada pela Norberto Odebrecht? Foi puxada pela empresa, pela Norberto Odebrecht. O presidente Lula fez uma palestra lá na época, né? E eu fui convocado a participar, porque de fato existia... Porto Mariel já estava completamente financiado nesse momento, mas existia, como a senhora bem mencionou, um outro projeto anexo ao Porto Mariel, que era a construção de uma zona franca industrial, anexa ao Porto, que a Odebrecht tinha interesse em realizar. Tinha sido provocada pelo governo cubano no sentido de assumir essa obra e desenvolver esse projeto. Só que na época existia uma discussão a respeito das garantias que poderiam ser providas, dadas por Cuba para acessar o financiamento brasileiro. Isso é um tema recorrente nos financiamentos de Cuba. Os financiamentos de Cuba sempre, enfim, pendiam de garantias, e como eu era o diretor de crédito e exportação, coube a mim explicar ao presidente Lula as alternativas que nós vislumbrávamos, nós, Odebrecht, para solucionar ou para contribuir na solução da questão das garantias. Naquele momento, doutor, nós tínhamos visualizado 4 possibilidades de 4 ou 5 alternativas para essas garantias. Notadamente, nessa época existia o programa Mais Médicos, né? O Brasil pagava a Cuba
enfim, por esse programa, nós imaginamos naquele momento que parte das receitas que o Brasil devia a Cuba pelo programa Mais Médicos poderiam ser alocadas numa conta, garantia, para garantir o financiamento brasileiro. Isso não foi à frente porque o convênio não era um convênio bilateral, era um convênio com a OPAS, com a Organização Pan-Americana de Saúde, portanto era difícil. Era convênio entre países. Né? Era difícil de estruturação. Concebemos, nesse momento, o Brasil também, o principal item da pauta comercial bilateral era a compra de medicamentos cubanos por parte do Brasil. Nós também imaginamos uma estrutura semelhante, né? Parte das receitas que o Brasil devia a Cuba poderiam ser alocadas numa conta, a garantia, de preferência no Brasil, porque havia essa questão de onde seria a conta, né? Os técnicos do governo brasileiro não queriam correr mais o risco Cuba. O que isso quer dizer? Que essa conta, a garantia, ficasse em Cuba, queriam fora de Cuba. Então uma sugestão é que essa conta fosse no Brasil, que aí o governo, enfim, tinha acesso, poderia, e eram receitas. Isso também não foi muito à frente, porque dependia de fato de uma decisão de governo a governo. As negociações eram morosas e havia outras alternativas que a Odebrecht poderia, enfim, contribuir para o incremento dessas garantias. Quais eram naquele momento? A Braskem poderia comprar nafta. Cuba produz nafta, é uma matéria química petroquímica, uma matéria-prima da indústria petroquímica, a nafta. A Braskem é uma grande compradora de nafta no mundo inteiro, então o que nós imaginamos aqui, a Braskem poderia comprar a nafta cubana e depositar parte do dinheiro devido a Cuba, enfim, numa conta garantia para acessar o financiamento brasileiro. Pensamos isso como uma estruturação com níquel também, porque nesse momento havia interesse da Odebrecht e do governo cubano em que a Odebrecht pudesse explorar uma mina de níquel lá. Então o níquel poderia ser uma garantia robusta também, os recebíveis, né, da exploração desse níquel. E tínhamos pensado também em açúcar, porque na época nós participávamos de uma reestruturação, ou de uma tentativa da reestruturação da matriz energética cubana, e isso se dava por meio da produção de bioeletricidade a partir da queima do bagaço da cana, e havia produção de açúcar por consequência da cana. Então a Odebrecht poderia comprar esse açúcar e fazer uma operação de trade internacional, enfim, ganhar, oferir recursos, né, com a compra dessa, enfim, parte da compra desse açúcar cubano poderia ser depositada nessa conta garantia. Eu expliquei tudo isso para o presidente Lula. Nessa viagem, já em Cuba, né? Já em Cuba, né? Enfim, coube a mim explicar ao presidente Lula essas alternativas. Ele entendeu, ele conhecia, enfim, a questão da necessidade, do robustecimento das garantias oferecidas por Cuba, viu o sentido das propostas. E eu pedi para o presidente Lula, já que, enfim, tinha ouvido, prestado atenção, tinha visto o sentido, que pudesse, enfim, conversar com o presidente Raul Castro. Entendi. O senhor tinha algum conhecimento prévio, relacionamento com o ex-presidente Lula, que lhe garantisse essa proximidade? Se eu tinha alguma relação prévia com ele, algum conhecimento, já teria tratado de algum assunto de interesse do Odebrecht com ele? Não tinha tratado diretamente nenhum assunto de interesse do Odebrecht com ele, mas, enfim, tinha participado de missões empresariais que acompanharam o presidente Lula, enfim, comumente, e sabia que ele tinha, de fato, interesse. Ele já tinha participado de outras viagens puxadas pela Odebrecht? Não é isso que eu estou lhe dizendo. Ao longo da minha trajetória, eu participei de muitas missões empresariais que acompanhavam, enfim, missões oficiais. Isso é um... Quando ele era presidente? Isso é um procedimento comum. E eu sabia, né, enfim, do interesse que o presidente mantinha, né, por ver, ou pelo desenvolvimento de negócios das empresas brasileiras no exterior, na atuação internacional. Isso foi uma tônica do governo Lula. Isso era algo público, né? Então não tinha muita dificuldade em explicar as coisas para ele, porque isso foi uma prática assim, do governo Lula, né? A promoção da atuação das empresas brasileiras no exterior. Isso foi uma das tônicas. Isso foi um elemento chave na política externa e na política de comércio exterior do governo Lula, e eu acompanhei. Né? Então não tinha assim... Então o senhor é uma pessoa conhecida do ex-presidente como participante nessas missões aí empresariais para acompanhar missões oficiais? Não diria conhecida porque não tinha essa proximidade
né? Mas enfim, não era um tema estranho, né? Porque fazia parte de uma atuação tradicional, não era um tema estranho. Nesse caso aqui, ele já não era mais presidente, né? E estaria participando dessa viagem custeado pela Norberto Odebrecht, né? Por que a Norberto Odebrecht estaria pagando essa viagem para o ex-presidente? Olha, eu não participei desse tema, custeio das viagens do presidente Lula. Né? Mas o senhor estava ciente de que era a Norberto Odebrecht que estava pagando a viagem? Que era uma das patrocinadoras da palestra, sim. Era uma coisa pública. E qual era o tema dessa palestra? Era um pouco a experiência brasileira, né, no desenvolvimento, enfim, do seu, por assim dizer, do capitalismo brasileiro. Né? A experiência, Cuba precisava um pouco ouvir essa experiência brasileira, da promoção, enfim, das empresas fora, né, produtividade, competitividade, né, enfim, nesse momento de abertura de Cuba. E esse era um tema que naturalmente nos interessava, porque nós atuávamos em Cuba. Então, enfim, havia pertinência, né, enfim, para o patrocínio dessa palestra. Né? Era um pouco assim, a experiência brasileira de empreendedorismo, de projeção internacional, de atuação internacional, né, que também era foi uma tônica do governo Lula. Entendi. E essa era a justificativa da viagem, né? Para acompanhar, né, aí no caso, a execução dessa palestra. Houve essa palestra? Houve. O senhor participou, Participei. assistiu a palestra? Participei. E em que momento que o senhor, então, conversou com o ex-presidente? Isso foi antes da palestra. Eu me lembro que isso foi no Hotel Meliá Havana. O presidente Lula já tinha chegado, já tinha se hospedado, né? E aí nos convidou para uma reunião. Não foi uma reunião a sós. Havia um representante da Embaixada Brasileira. Eu lembro que o embaixador não estava, mas havia um representante da Embaixada Brasileira, de nome Marcelo Câmara, né? Havia outros representantes da Odebrecht, né? Um representante local, o Alexandrino Alencar, né? E foi uma conversa, enfim, que todos participaram. No anexo do senhor cita também Mauro Weber. O Mauro era o diretor de Cuba na época, da Odebrecht em Cuba. Entendi. Na época, né? E o que acontece? E o presidente pediu uma atualização. Né? Enfim, como é que vocês estão vendo o país, quais são os investimentos, quais são os projetos em curso, né? E aí, enfim, quando se tratou do tema das garantias, que, como eu lhe dizia... para esse projeto da zona Aí eu fiz essa exposição para ele. Ele entendeu e eu pedi para que ele pudesse explicar nessas alternativas ao presidente Raul Castro. Pedi mais. Pedi que ele pudesse explicar para o presidente Dilma Rousseff também e adicionalmente, pedi que ele incentivasse um diálogo direto entre os líderes, né, para que houvesse uma solução para a questão das garantias. E nós estávamos ali, enfim, propondo objetivamente, né, enfim, algumas soluções, sendo que 2 ou 3 delas a gente participava diretamente para viabilizar essas garantias. E havia um interesse empresarial objetivo ali, né, e para viabilizar o projeto, né? Esse financiamento, né, caso fosse concedido, né, na situação concreta, qual era a pretensão da Odebrecht? A concessão desse financiamento seria pelo BNDES? Sim, crédito oficial. Seria crédito oficial, né? Houve alguma articulação no BNDES? Não, assim, houve a exigência do BNDES no que a gente chama de robustecimento das garantias. Que eu explicava para a senhora, e esse é um tema recorrente, nós veremos em outro anexo também, né? O BNDES queria garantias chamadas no mercado, comumente garantias firmes, garantias robustas, repete-se muito essa expressão, ou seja, recebíveis, líquidos, tangíveis, né? De preferência depositados numa conta fora de Cuba para não correr o risco do país, né? Sobre, enfim, a inspeção direta da estrutura, enfim, técnica, institucional brasileira, pudesse ver ali recebíveis. Por isso que a gente imaginou essa alternativa da nafta, essa alternativa do açúcar, essa alternativa do níquel, porque aí nós poderíamos, enfim, ser os compradores e com isso participar na estruturação. Participar da formulação dessa garantia robusta, assim, sendo
interessado, né, Isso, porque o BNDES não queria mais conta em Cuba, né, não queria mais garantia que não fosse moeda forte, né, e nós estávamos, naquele momento, a ideia era endereçar essas demandas, era solucionar essas demandas e, de fato, estruturar alternativas. Então, eu pedi para o presidente Lula para explicar. Tinha que haver uma concertação, um acordo direto entre os líderes para destravar dos países, para destravar essa questão. Então, a gente estava levando as propostas de solução, estava pedindo para que fosse, de fato, debatido. Que ele pudesse explicar para um, para outro e colocar os dois em contato. Essa proposta de garantias, né, com essas 4 vertentes, possibilidades, mas assim, ela estaria assim enquadrada também dentro do exigido pelos órgãos aqui públicos brasileiros para aprovação desse financiamento, como o COFIG? Eles eram para isso, eram para encontrar, para atender de fato essas exigências e essas demandas. Entendi. Né? Era para isso. Tá, e assim, esse encaixe, vamos dizer assim, dessa proposição com essas exigências desses órgãos, ele foi percebido, né, pela Odebrecht, enfim, esse conhecimento acerca do que era exigido. Como é que veio para o Odebrecht? Foi a expertise do trabalho mesmo, do dia a dia, da experiência, ou foi alguma informação privilegiada? Não foi não. Isso será dito muito diretamente, né, enfim, por todos os órgãos, né, quer seja pelos órgãos colegiados, né, o COFIG, a própria CAMEX em seu nível técnico, né, o COFIG, que é um colegiado eminentemente técnico, quanto pelo próprio banco, né, quer dizer, para se aumentar a exposição a Cuba, né, ao risco Cuba, ou seja, para se financiar mais projetos em Cuba, é necessário garantias mais sólidas, estruturas, né? É natural do negócio. Porque existia uma preocupação, eu também não quero fazer aqui nenhuma defesa, mas apenas para explicar, existia de fato uma preocupação legítima com o melhor uso do dinheiro público. Qual é a melhor garantia para utilizar o dinheiro público? Né? Então, estava todo mundo buscando, de fato, essa estrutura. Né? E a gente entendia que nafta, açúcar, os recebíveis oriundos, né? Nafta, da compra da nafta, da compra de açúcar, depositados numa ESCO, materializavam essas garantias, atendiam